evitar o indeferimento. Nesses processos digitais que a Gerência de Cadastro emitiu em período de julho de 2021 a julho de 2022, foram 223 certidões de averbação, certidões de transmissão municipal 221, único imóvel 13, certidões diversas 378. E uma das atividades que são desenvolvidas pela Gerência de Cadastro é a análise primária do processo de cota básica. No caso, a conferência de titularidade, aquilo que garante a legitimidade do processo. Foram analisados 1.566 cota básica pela Gerência de Cadastro, no total de processos de 2.401. Pontos positivos da inclusão, tanto do WhatsApp ou do e-mail, é a questão de evitar indeferimento de processo. Né? A partir do momento que o contribuinte tem esse canal de comunicação com a gerência, evita o indeferimento de processo, né? Há uma aproximação muito maior do contribuinte com o servidor público e a parte cartorial, que é uma parte complexa, que às vezes o cidadão mais simples, ele não consegue contratar um profissional, ele acaba utilizando desse WhatsApp ou do próprio e-mail para esclarecimento de dúvidas, porque a parte cartorial é muito complexa. Então, no cadastro, a gente acaba fazendo essa orientação aos contribuintes. Outra ação que a gente desenvolveu nesse período também foi um levantamento de alguns logradouros que se encontravam lançados em nosso banco cadastral, utilizando letra ou número. Então, a gente fez esse levantamento, encaminhou para todos os edis presentes, todos os vereadores, né, foi encaminhada uma cópia para cada um, para que ele pudesse analisar e enviar uma nomenclatura desse logrador que estava utilizando letra ou número. Posteriormente, será feito, e é sempre feito, um levantamento daqueles logradouros no município que não apresentam o CEP definido. Então a gente fez um levantamento daqueles que não apresentavam um CEP, encaminhamos sempre aos Correios para que fosse feita a criação desse CEP. Isso garante ao contribuinte tanto a entrega de produtos, né, documentos, e é algo que facilita esse acesso dos Correios com o contribuinte. Outra ação desenvolvida foi a questão do lançamento tributário. Hoje o sistema de arrecadação, quando a gente vai efetuar qualquer lançamento, ele tem que ser totalmente preenchido, todos os campos. Inclusive, antigamente havia um cadastro mais deficitário, até aceitavam o lançamento de um imóvel sem CPF ou com dados relevantes. Hoje não, hoje a inserção de dados no cadastro ela tem que ser completa. Quando não é feita essa alimentação do banco cadastral, o sistema não permite ao funcionário fazer a gravação dessa inclusão. Um dos principais processos que são realizados na gerência de cadastro os processos de transmissão. A transmissão é, sem dúvida alguma, o carro forte do cadastro. É ele que movimenta a economia da cidade na questão imobiliária. Nós desenvolvemos também um trabalho para que esse processo não se ultrapasse o prazo de 3 dias. E também, caso haja algum erro no preenchimento das guias, né, o servidor ele liga para aquela pessoa que preencheu a guia para que fosse feita essa correção, evitando o indeferimento. No exercício de 2021 foram realizadas 5.682 transmissões, e em 2022, 5.654. Houve um pequeno crescimento, né, em decorrência, parece pequeno, mas em decorrência de
calamidades como a Covid, né, que havia um tempo da doença, né, o mercado ainda houve um pequeno crescimento de 1% mais ou menos. A gerência de cadastro, ela fornece documentos para várias instituições. Dentre elas, são questionamentos com relação aos imóveis, aos proprietários, com relação a todo tipo qualquer ligado ao cadastro imobiliário. Nós fornecemos para o Ministério Público e Juizado, seja federal, estadual, 23 foram direcionados para eles, 23 ofícios. Para a Procuradoria de Assuntos Fazendários, 15 ofícios, Coordenadoria de Tributos, 39, para a Câmara Municipal, 20 e secretarias diversas, 15. O total de documentos expedidos foram 112 documentos. Obrigado, Mauro. Agora eu vou chamar a Sônia, mais conhecida como Soninha, né? Que é a gerente da fiscalização de obras e aprovação de projetos, bem como a Monique, que hoje está nos ajudando no setor de aprovação de projeto em substituição ao Gutenberg. Som. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Sônia Fagundes, mais conhecido como Soninha, né? Vamos apresentar as nossas ações enquanto fiscal de obras. Lembrando que eu estou na gerência de fiscalização de obras e aprovação de projetos, hoje exatos há 6 meses, né? Nós assumimos a gerência da fiscalização com um fluxo muito grande de processos em atraso, devido ao processo do Ministério Público, e de lá para cá a gente vem trabalhando para vencer esse fluxo e promover mudanças de desburocratização e, principalmente, de dar celeridade aos processos e mais satisfação aos contribuintes, né? O quais a gente a gente serve com muito gosto e carinho. Vamos aos números da fiscalização de obras. Foram 1.204 fiscalizações de obras para certidões de vistoria fiscal para aprovação de projetos. Lembrando que a vistoria fiscal ela é a primeira vistoria feita antes do processo de aprovação de projetos, que passa primeiro pela fiscalização de obras, sendo 401 análises online, 803 presencial. Nós ainda estamos fazendo uma transição do físico para o online. Nós estamos nesse processo de transição, que é muito importante para toda a administração, né? Ter um processo mais preciso, né? Que é o online, e mais fácil de comunicação entre os contribuintes. Os lançamentos de unidades prediais foram 837 imóveis lançados, ou seja, isso resulta também pela ação do geoprocessamento, né? E a ação fiscal vem junto com o processo do geo, para que a gente consiga fazer esse lançamento junto ao setor de tributos também, gerando assim mais arrecadação tributária e legalizações dos imóveis. Foram um total de 552 certidões de números online. Hoje nós temos a certidão de número 100% online, né, com todas as análises feitas, protocoladas online. As certidões de demolição foram um total de 98, né, totalmente online também. A gente já está fazendo um circuito bem na web mesmo. O alvará de demolição foram um total de 80 alvarás de demolição, né, para fins de averbação, para dar baixa nos imóveis junto ao cartório. Habite-se, registro e certidão de comprovação. Os habites é o documento que comprova a conclusão da obra, né, juntamente com a certidão de comprovação de habites, né, que encaminha para o setor de cadastro para registro. Foram um total de 575 habites. Defesa de notificação. Foram 30 defesas. Vistoria de cota básica. São 382 vistorias de cota básica. Lembrando que essas vistorias são para imóveis de CPF, imóveis mais precisamente residenciais, né? Porque a fiscalização de posturas ela atua na vistoria de cota básica para CNPJ em ênfase nas igrejas, né? Revisões de IPTU foram um total de 837 revisões de IPTU, ou seja, foram 837 protocolos para revisões diárias, correções, né, na qualificação dos imóveis. Foram atendidas um total de 669 denúncias, né? Material na rua, obra irregular, caçamba, todo tipo de perturbação, de denúncia que chega a gente, a fiscalização ela é incumbida de atender a essas solicitações.
Vistorias para alvará de localização. Lembrando que o alvará de localização, para ele ser emitido, é necessário a vistoria conjunta dos fiscais de obras, posturas, 100% das vezes, né? Em alguns casos da vigilância sanitária, em outros no setor de trânsito. Foram um total de 4.528 processos de alvará de localização, vistoriados e analisados. Lembrando, gente, que com o processo de desburocratização, somente 30% desses processos são analisados de alto risco, que correm para a vistoria. O restante é tudo feito em análise documental, lembrando a lei do liberalismo econômico, que hoje já é aplicada pelo setor. A análise de viabilidade também ela é feita pela fiscalização de obras, juntamente com a fiscalização de posturas, onde, em alguns casos, há a participação da vigilância e, em alguns casos, também há a participação do transporte. Foram um total de 4.941 viabilidade para abertura de empreendimentos, onde a fiscalização de obras participa ativamente, juntamente nesse processo, junto ao alvará de funcionamento. Foram um total de 120 notificações da Defesa Civil. Ou seja, quando a Defesa Civil atua e lança lá os seus engenheiros, seus arquitetos para fazerem os laudos, né, dos imóveis que estão em risco, é responsabilidade da fiscalização de obras promover a notificação para reformar, né, demolir ou apresentar um laudo declarando que o imóvel está em condições aptas para continuar do jeito que está. Então, a fiscalização de obras também ela atua ativamente nesse processo também de notificação junto à Defesa Civil. Notificação para regularização de imóveis, foram um total de 69. Embargos, 41 e multas, 16. Lembrando que essas notificações também são feitas para a regularização das obras que estão feitas sem projeto aprovado, ou às vezes de modo irregular, onde a fiscalização de obras também atua ativamente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores, aos colegas que estão aqui da secretaria. Meu nome é Monique, estou à frente da aprovação de projetos há um mês, mais ou menos, substituindo o Gutenberg. Então, a gente vai trazer os resultados de julho do ano passado até julho deste ano. Então, foram analisados um total de 3.201 processos, sendo 967 iniciais, ou seja, processos novos. O resto são reanálises de processos que já estavam com a gente. Desse percentual de projetos, apenas 729 foram aprovados, ou seja, não é a maioria que é aprovado, mas lembrando que o ano de 2021 foi o ano com maior aprovação de projetos no município. O valor arrecadado das taxas que são cobradas para a emissão do alvará foi R$ 493 mil apenas pelo nosso setor de aprovação de projetos. A média de projetos por mês é 267, sendo uma média de 53 por analistas. A área total aprovada nesse período foi de 123.412 metros quadrados, tendo o preço médio da construção civil do metro quadrado em julho desse ano de R$ 1.652, foi um total de R$ 203 milhões movimentados no município com a construção civil de projetos que passaram pelo nosso setor. E as principais ações neste período foi a elaboração da nova portaria, que está em fase de finalização, em parceria com o CAU e o CREA, a elaboração de proposta da minuta do Código de Obras, em parceria com o SEBRAE, que também está em finalização. Estamos aguardando a prorrogação do contrato com o SEBRAE para finalizar a proposta, implantação de novos equipamentos, novos computadores, o software que a gente precisa para análise, tanto a análise física como a análise digital, a expansão do espaço físico, que agora a gente tem uma sala específica para análise documental, redução do número de reanálises, a maior participação dos servidores. Hoje a gente está participando da discussão da minuta do Código de Obras, da portaria, estamos aqui, diversas outras ações que os servidores estão envolvidos. A finalização do manual de aprovação de projetos, que também foi finalizado e será publicado junto com essa nova portaria, e a participação dos servidores no seminário de tecnologia BIM em Belo Horizonte. Então, essas são fotos dessas práticas que aconteceram durante o ano. Foi a nossa viagem de boas práticas em conjunto com o SEBRAE, que a gente foi para Itatiba, Taubaté e Campos do Jordão para aprender novas práticas, entender como funciona a aprovação de projetos nesses outros municípios, para a gente trazer boas ideias para cá e elaborar um código de obras novo com isso que está de novidade no Brasil, dessas cidades modelo.
Aqui foram as reuniões da elaboração do Código de Obras, juntamente com o SEBRAE. A gente está propondo um Código de Obras enxuto, com análise totalmente simplificada. A gente vai reduzir de 38 parâmetros analisados para 10 parâmetros. Isso vai trazer muita celeridade para o processo, vai facilitar a aprovação. A gente espera que assim também as pessoas consigam regularizar imóveis que hoje não são possíveis de ser regularizados por conta da nossa legislação, que o nosso Código de Obras é de 73 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 88, então são legislações muito antigas e a gente não consegue atender ao que é construído na cidade hoje. A lei não reflete a realidade do município. E essa foi a apresentação da proposta de minuta que a gente fez junto à administração, o prefeito Gleidson e a vice Janete. As reuniões para elaboração da portaria, que está sendo elaborada em conjunto com o CREA e o CAL, são 2 representantes de cada conselho, a gente está chegando num texto junto, que é melhor para os 2, e ali a participação dos servidores no seminário de construção digital BIM, que BIM é a nova tecnologia de construção civil para novos softwares, é uma nova tecnologia do processo de projeto como um todo. E aí os principais motivos de indeferimento dos projetos perante a lei de uso e ocupação do solo é ultrapassar a taxa de ocupação, ultrapassar gabaritos, zoneamento inadequado, ou seja, a pessoa tem o zoneamento, mas aquilo que ela quer construir não pode construir, foi o que a Janaína comentou, nos R2 a gente não pode ter um comércio, que são os usos não permitidos. Quanto à acessibilidade, a gente tem muitos problemas com rampas inacessíveis, principalmente de imóveis já existentes, e infelizmente a legislação ela não traz uma razoabilidade, a gente precisa cumprir na íntegra. A falta de elevadores e plataformas, principalmente em comércios, instalação sanitária fora das dimensões, às vezes é aprovado correto, mas a pessoa não constrói com a medida adequada, e passeios inacessíveis. E quanto à documentação, documentos que vêm errados, vencidos, ou não traz o documento, ou traz um documento que não é daquele imóvel, falta assinatura principalmente do proprietário, divergência no levantamento topográfico, às vezes a pessoa representa alguma coisa, você vai conferir, não é aquilo, tem uma PP que a pessoa não representou, tem uma faixa de domínio, cópias não autenticadas e profissionais que não têm o cadastro no setor. E quanto ao Código de Obras, os principais erros e motivos de indeferimento são os níveis, iluminação e ventilação insuficiente, pé direito abaixo do mínimo, a altura da verga, que tem a ver com iluminação e ventilação. As áreas de iluminação são o principal motivo de indeferimento, porque são parâmetros muito difíceis, tanto da gente analisar quanto de projetar. Então, acaba tendo muito erro por questão da lei mesmo, ela é difícil de entender. E as áreas mínimas dos ambientes. E outros motivos também são projetos que retornam sem as correções, às vezes a gente faz a correção, coloca lá a nossa análise circunstanciada e a pessoa não corrige, ou porque não entende, é uma falha de comunicação, ou muitas vezes porque a pessoa não quis corrigir. Tem muitas divergências, um desenho fala uma coisa, outro desenho fala outra coisa, qual que está correto? O quadro de áreas também vem com muitos erros, a gente não sabe se está correto, a gente precisa corrigir, porque a área está diretamente ligada à taxa de ocupação. Os títulos, desenhos fora de escala, divergente de representação. E a representação ela é importante porque ela é a linguagem do projeto, a linguagem dos engenheiros e arquitetos. Assim como a nossa língua portuguesa é a linguagem de todos, o desenho ele é importante, a gente precisa entender. Não é que a gente está pedindo detalhes demais, a gente precisa entender o que aquele projeto quis dizer. E aí divergências de áreas, na certidão de vistoria fiscal também a gente tem algumas divergências e acréscimos irregulares. A gente tem muito problema com regularização de imóveis, modificações que foram feitas, acréscimos que foram feitos que não estão de acordo com a legislação vigente. Agradecer a Soninha mais a Monique, né? E para falar da gerência do patrimônio imobiliário, que é mais uma das gerências que está na diretoria de cadastro, fiscalização e aprovação de projetos, gostaria de chamar a Cláudia, que é a gerente, e o Douglas, que é o coordenador de documentação e patrimônio imobiliário. Boa tarde, eu sou a Cláudia,
Eu sou a gerente de patrimônio imobiliário, né? E esse é o Douglas. Pode se apresentar, Douglas. E ele é o coordenador lá da nossa gerência. A gerente de patrimônio imobiliário, ela cuida dos imóveis da prefeitura. Tá? Então, em função disso, a gente realiza vários atendimentos, tanto os internos quanto os externos. Né? Sempre que alguém precise de algum documento, de regularizar algum documento de propriedade do município, procura a nossa gerência. Né? E agora, a gente, com o pedido, né, dessa administração, a gente iniciou o inventário do patrimônio imobiliário em março desse ano. Então, até o momento, a gente já conseguiu fazer o levantamento, né, e concluir o levantamento desses imóveis em 55% desse inventário. Então, o que isso significa? Significa que criou-se um programa novo, que é chamado de GRP Web, e nesse programa a gente lança os imóveis do município, mas para isso eles são avaliados, a gente levanta a documentação dele, tá? E escaneia o documento, avalia, lança nesse sistema e faz as alterações também no sistema de tributação. Esse sistema de tributação ele já tinha os imóveis da prefeitura cadastrados, mas ele era ineficiente porque não eram cadastradas todas as áreas. Por exemplo, a área verde, a área de rua, né, área de praça. Então, nesse momento, nós estamos cadastrando tudo no sistema de tributação e, logo em seguida, lançando nesse sistema do GRP Web. Né? E, em função disso, houve necessidade da avaliação desses imóveis, mas eles não têm laudo. Então, o serviço à parte, digamos assim. Também, nós pedimos a reversão de todos os imóveis que foram doados desde 2007, em que a entidade não cumpriu o encargo. Então, a gente solicitou já de todos os imóveis. E também, na nossa gerência, existem muitos documentos antigos que não foram regularizados. Então, até o momento, a gente está regularizando esses documentos, juntamente com o inventário, para que o serviço fique cada vez mais prático para a administração ou para alguém que precise de usar algum imóvel público, né? E, em função disso, com a ajuda do GEL, né, do programa que já foi citado aqui, a gente está conseguindo ver os imóveis públicos que estão invadidos. Então, a gente já está efetuando o início do processo de reintegração de posse de vários desses imóveis públicos. Ok? Então, esses números, além do inventário, né, o patrimônio faz diversas outras funções. Né? Nós respondemos requerimentos diversos, protocolos, que foram 20. Essa atualização do cadastro no sistema, isso aí é o sistema de tributação que eu já citei. Para fazer o inventário, a gente já teve que mexer em 1.878 imóveis que estavam no sistema de tributação, que foram alterados ou incluídos. Para isso também, precisamos realizar muitas vistorias, né, que foram 150. Aqui na Câmara, geralmente, tem muito questionamento, né, de se os imóveis são ou não do município. Então, dentro desse ano, a gente mandou 31 respostas. E nesse programa novo, que é o programa que eu citei, do GRP Web Patrimônio Público, a gente, até o final de julho, a gente já cadastrou 1.700 imóveis. Né? Além disso, do que não faz parte desse inventário, tem um uso campeão, que a gente sempre tem que manifestar interesse, e foram 63, e a avaliação imobiliária com o laudo técnico. O Emerson já citou da comissão de avaliação, só que os 2 peritos da avaliação imobiliária trabalham lá no patrimônio. Tá? Então, eles
esses laudos são o que eles fizeram, essas avaliações são as que eles fizeram com o laudo. Então, a gente também sempre tem questionamentos através de processos administrativos, que a gente já respondeu, 20 esse ano, visto em minutas, porque sempre que alguém quer fazer alguma escritura em nome do município, tem que passar pelo patrimônio, foram 26. Esses pedidos que eu citei, que já foram pedidos todos desde 2007, foram 34. No total, a gente abriu processo de doação, leilão, permuta, dentro desse ano, foram 93, 227 ofícios, e também trabalhamos com a parte de regularizar documentos no cartório. Então, para regularizar esses documentos no cartório, de registros e averbações, foram 18, e dentro do inventário e fora as invasões, não, qual que é a palavra? As denúncias, né, foram 22 reintegrações de postos que a gente já entrou até o momento. Então, agradeço. Boa tarde a todos os vereadores presentes, aos servidores daqui da Câmara Municipal, aos colegas da CEPLAN, boa tarde a todos. Meu nome é William, estou hoje como diretor de políticas urbanas. Vamos estar passando aqui para vocês hoje as principais ações e atividades que foram desenvolvidas pela nossa diretoria. Trabalhamos no anexo 3, já foi citado agora pela Janaína e pelos demais colegas, que completa a lei de usurpação de solo, que está aqui para apreciação da casa. Fizemos a revisão da lei 8.956, de 2021, que é em relação à ocupação da área especial localizada 7, que é a área localizada ali no entorno da Mata do Noé, né, a ocupação em forma de parcelamento do que pode ser feito, né, em termos de padrões construtivos, estudo de intervenção no Museu Municipal, em parceria com a Secretaria da Cultura, né, os nossos técnicos fizeram um apoio em relação, como forma de contribuição do projeto arquitetônico, levantamento de dados também da comunidade Choro, em atendimento à própria comunidade e atendimento ao plano diretor. Desenvolvemos também estudos viários, por exemplo, um anteprojeto de abertura da rodovia dos Batistas, é uma rodovia que mais à frente ali vou mostrar o traçado para vocês, que é uma via importante, está linkada no plano de mobilidade urbana, que é um eixo viário do futuro, né, do município ali, como forma de melhorar o sistema viário de locomoção, mobilidade urbana do município, desenvolvimento na análise de parcelamento do solo, diversos projetos em andamento. Hoje nós temos a nossa pasta lá em torno de 40 processos com diretrizes para parcelamento aqui na cidade, dentro da zona urbana do município. Análise também de viabilidade para adoção de bem público, na medida que os pedidos são feitos junto à Segov, nos encaminhado, e a gente avalia do ponto de vista urbanístico a implantação e a adoção. A equipe também trabalha na preparação das reuniões ligadas ao Conselho da Cidade, através dos estudos do mapa do GEO, né, que foi feito. Esse mapa, que na verdade nós em breve estaremos disponibilizando, ele vai facilitar muito, principalmente para o setor de liberação de alvarás, uma vez que cada área, cada loteamento, cada área, cada lote, cada rua, cada quadra já vai estar seu zoneamento definido, e à medida que o fiscal que for fazer a análise, ou o contador que for fazer a sua análise também, ele vai clicar em cima do lote e já vai ter essas informações do padrão construtivo, o que pode ser utilizado, o que pode ser feito em termos de atividade de uso, ocupação e construção do local. Essa é o mapa que nós já estamos trabalhando de forma digital também do GEO, que facilita a delimitação da cidade como um todo, né, da zona de perímetro, da divisão do perímetro rural, perímetro urbano. Nós temos um clareamento da divisão da divisa de lotes, divisa de bairros, as sobreposições, como eu disse para vocês, que existia muita dúvida por ser mapas com problemas, né, de informações ou analógicos mesmo, porque são mapas muito antigos. Com o GEO a gente já está conseguindo definir claramente vários questionamentos em relação às divisas.
Ilustração de como que vai ser o anexo 3 da Lei de Ocupação do Solo, que é o anexo que trata das atividades licenciadas para funcionamento, né, da equipe da Janaína, do Léo. Muito mais simples, muito mais prático, muito mais simples, muito mais prático. A gente consegue fazer uma pesquisa, né, os contadores vão conseguir fazer uma pesquisa muito mais rápida, vai estar muito mais clara as atividades. Lembrando que nós estamos saindo na lei atual de pouco mais de 400 atividades para mais de 16 mil atividades. Então, a gente está junto, né, trabalhando com a tabela do CNAE. Isso aí, como a Janaína disse, vai resolver o problema da cidade em todos os questionamentos, indeferimentos, todos esses problemas que nós temos em relação a atividades na cidade como um todo. Aí é o anteprojeto que nós estamos trabalhando ali na Rodovia dos Batistas. Todos nós sabemos da importância que é de se resolver aquela situação. Foi nos solicitado que nós trabalhássemos um traçado já definitivo para a implantação da via. É claro que nesse momento a gente não consegue fazer a implantação no modelo ideal, que é ali, por ser uma via que ela vai ser uma futura Avenida JK, porque ela vai ser um traçado como se fosse um corredor, futuramente com a implantação. A ideia é que ela ligue desde do Chavante, lá da rodovia, do anel, até chegar na rua Pernambuco, aproveitando os parcelamentos que já existem e os parcelamentos ainda, as áreas glebas, né, que não foram implantadas ainda. Então, nós fizemos um estudo aí com uma via bastante larga, onde vai contemplar, inclusive, ciclovias, faixa pedestre, né, passeios mais largos, para futura implantação. Na medida que os loteamentos foram sendo implantados, elas já vão ser feitas adequando a essa via e o traçado, que ela vai estar ligando com da Rua Ipatinga a Ipanema, até a Rua Tedim Alvim, no bairro Liberdade. Lembrando que, nesse momento, ela vai seguir o traçado que ela tem hoje, a largura, né, a pavimentação poliédrica que vai ser feita, mas, como a diretoria já trabalha dentro da legislação do plano de mobilidade urbana, já pensando que ali é um eixo viário, nós já desenvolvemos a via, quando ela for implantada futuramente, obedecendo todos os critérios de crescimento da cidade e que ali vai ser um importante sistema viário do município. Ali, contemplando a continuação do projeto, os grades da rua, né, os estudos foram feitos pela nossa equipe. Outro ponto de estudo que nós estamos fazendo é em relação à Lagoa do Cidil, do sistema viário do entorno ali. A intenção é que a Divino Espírito Santo ela chegue até mais próximo da lagoa, fazendo uma ligação com o sistema viário daquela região ali, preservando a área ambiental e fazendo a interligação das vias que dão acesso naquele local, melhorando a circulação, uma vez que o sistema viário dessa região ela já está começando a ficar bastante sobrecarregada. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando já o projeto de ampliação, melhorando a mobilidade urbana aí dessa região. Outro local também do estudo que nós estamos em desenvolvimento aí é um parcelamento, loteamento que está sendo implantado, o prolongamento do Interlagos. E nós estamos fazendo um estudo de ligação do bairro Santa Teresa com esse loteamento prolongamento Interlagos, que vai dar um acesso até a Avenida Ayrton Senna. Então, através desse estudo que nós fizemos, a gente consegue ligar da Euribes Batista Leite ali, que é onde fica a estrada que vai para o aeroporto, né, a rua que vai para o aeroporto, até a Avenida Ayrton Senna. Então, é uma ligação ali, porque as pessoas têm que fazer uma próxima à Igreja do Interlagos ali, tem que dar uma volta muito grande. Então, vai ser um acesso bastante importante, vai ser uma rua pavimentada, é um estudo que nós estamos fazendo aí, já está bastante adiantado. Algumas outras atividades que a equipe faz também, a equipe ligada à parte de legislação, emissão de pareceres para a Comissão de Ocupação do Solo, pareceres para o Conselho de Mobilidade Urbana, pareceres para o Conselho da Cidade, e diversos pareceres técnicos, informações tanto para particulares quanto as demais secretarias da Prefeitura. Outras atividades também que nós estamos envolvidos, em parceria com a Diretoria de Meio Ambiente, temos a equipe de fiscalização que trabalha em parceria, que olha a questão de lotes queimados, diversos processos em análise nesse sentido, pareceres para licenciamento ambiental, que também são diversos ofícios nesse sentido, movimentação de terra, intervenções de APP, são fiscalizações que são feitas em parceria com a Diretoria de Meio Ambiente. Nós temos, nesse último período, no período de julho do ano passado a julho de 2022, a Diretoria de Políticas Urbanas conseguiu concluir 4 parcelamentos, ou seja, 4 loteamentos aprovados,
Esses loteamentos são aprovados atendendo à legislação atual ambiental e urbanística, né, com total infraestrutura. Nessa equipe também consta a equipe de fiscalização, que trabalhou diretamente avaliando a implantação desses loteamentos, e no total foram feitos um total de 144 avaliações pelos fiscais. Vistorias também em parceria, relatórios para o Ministério Público, vistorias para parcelamento, descalçamento de lotes, notificações para regularizações, são parcelamentos, só os aprovados, como eu disse, foram 4 parcelamentos, e no total de gerados de lotes aprovados, desses 4 loteamentos, 1.360 lotes que vão ser implantados e anexados à cartografia do nosso município. Aqui eu trouxe só exemplos de alguns desses 4 loteamentos que foram aprovados. Esse aí é o Golden Sul, que fica na região aí eu coloquei ele numa forma da implantação dele, como se ele tivesse implantado. Ele fica na região sudeste, ele fica próximo ali ao bairro Lagoa Parque, ao bairro Vila das Roseiras. Eu gostaria de destacar, na verdade, uma coisa que é importante em relação à questão do parcelamento de solos e aprovação. O nosso perímetro urbano, ele é um perímetro urbano bastante extenso, mas apesar de nós termos muitos loteamentos, nós temos um vazio muito grande na área de expansão urbana. E esses loteamentos, apesar de nós termos um número muito grande de lotes vazios, a importância de novos loteamentos serem aprovados é que eles são contíguos aos demais parcelamentos que já existem, e principalmente eles conseguem fazer uma ligação do sistema viário com os demais loteamentos. Então você consegue melhorar também a mobilidade urbana de todos os loteamentos próximos. Voltando a dizer, esse é o Golden Sul, é um loteamento que vai ser implantado agora. Ele fica próximo ali a Lagoa Parque, que vai para Campo-Cajuru. Esse é o loteamento prolongamento do Interlagos. Eu estou mostrando para vocês a implantação dele. Aquilo que eu disse para vocês, dentro do perímetro urbano do município, nós temos diversos vazios, né, várias glebas, e a partir do momento que esses projetos são aprovados, esses loteamentos são aprovados, vocês percebem que começam a ter uma ligação entre os bairros, que melhora bastante a mobilidade urbana, né, do município, através das vias. Essas vias, por obrigação de implantação, elas têm que ser implantadas já com total infraestrutura, seja com pavimentação poliédrica, né, o calçamento, ou com asfalto. Iluminação, drenagem, esgoto, né, todo completo. Esse é o Alta Vista. Esse loteamento, esse aí vai ser bastante importante pela sua localização, como eu disse para vocês, em relação ao sistema viário. Ele também está num vazio urbano, vocês percebem que ele está entre bairros, ele é continuar o bairro São Geraldo, logo depois do Del Rey. Ele vai fazer uma ligação da rua Marechal Deodoro ali, uma via de 22 metros de largura, fazendo ligação com o Grajaú, uma região que demanda bastante infraestrutura. Na medida que você vai fazendo essa implantação desses loteamentos com total infraestrutura, você consegue melhorar o sistema viário de toda a região e, com isso, melhorando, inclusive, os loteamentos que estão próximos. Esse é o loteamento Leblon, foi aprovado recentemente também. Esse é o Leblon, eu fiz a implantação dele na imagem do GEL. Ele fica anexo ao bairro Nova Fortaleza, ele fica atrás daquela empresa Patrus ali, próxima a 262. Vocês podem perceber que ele é um loteamento que vai fazer uma interligação importante ali da região, e fica num espaço vazio que tem também. Então faz uma conexão dos bairros ali, melhorando o sistema viário de toda a região ali, com total infraestrutura, inclusive valorizando. Então, voltando a dizer para vocês, a importância da aprovação dos novos loteamentos é exatamente isso, é a ocupação desses espaços vazios com lotes com total infraestrutura e melhorando o sistema viário do município, né, através da mobilidade urbana, com vias onde são as empresas que vão se implantar, não é o município, não é a Gás Município, são os empreendedores que fazem o total investimento. Inclusive, a vantagem desses parcelamentos é que a dificuldade que o município tem de fazer a extensão de energia, de água, esgoto, esses empreendedores, esses loteamentos, como eles têm
a necessidade de fazer a implantação e é necessário que tenha as infraestruturas, fica por conta deles a implantação, essa obrigação da implantação junto às concessionárias. Eu vou passar a parte do GEL aqui agora, já mostrando para vocês, dentro de um planejamento de políticas públicas de desenvolvimento urbano, nós já estamos conseguindo fazer uma utilização bastante importante do GEL. Esse é um exemplo que eu vou passar aqui para vocês, de uma discussão que já foi feita até inclusive aqui na Câmara recentemente, em relação aos aplicativos, que eles têm grande dificuldade de implantação de informação, quem trabalha com essa parte de aplicativos, iFood da vida, né, o pessoal que trabalha nos Uber e essas companhias, porque o mapa do município que existia, que o Google utilizou, né, o Google Maps, ele estava totalmente desatualizado, porque o sistema cartográfico do município, em termos de rua, nomenclatura, ele estava totalmente desatualizado. E com o geoprocessamento, a gente conseguiu fazer de forma digital a atualização dessas ruas, as nomenclaturas, as ruas que estavam sem números, ou duplicados ou triplicados os nomes. Nós conseguimos fazer essa atualização e já estamos fornecendo para as empresas brasileiras que trabalham nessa área, porque essas empresas pegam os mapas dos cartógrafos do município com os eixos logradouros e repassa para as empresas que trabalham nessa área. Então, o município já está trabalhando e desenvolvendo essa parte, que em breve aqui para o município já vai estar resolvida. Outros mapas temáticos que já estão sendo desenvolvidos junto da Diretoria de Políticas Urbanas, através da CEPLAN, junto com outras secretarias, o desenvolvimento de mapas temáticos a pedidos das próprias secretarias, no sentido de facilitar o trabalho. E nós estamos dando algum exemplo de alguns mapas estão ligados ao pessoal do desenvolvimento social, da saúde, né? Mapeamento da defesa civil, eles nos informam quais são os locais e pontos referentes com mais importância e maior informação, a gente faz uma alocação deles e clica nos pontos com numeração. Mapa ou localização dos campos de futebol do município, a pedido da Diretoria de Esportes, da Secretaria de Esportes. Os mapas de localização dos campos de futebol, de uma forma mais ampla, né? Quais são os locais do município onde que possuem os campos de futebol. A gente está fazendo esse levantamento para colocar no mapa temático também do GEL, e aí com as informações em relação aos locais, tamanho e mais informações que sejam solicitadas pela Secretaria. Mapas com a localização das unidades de educação do município. Nós temos desenvolvido um grande trabalho com a Secretaria de Educação, com a criação de diversos mapas temáticos também, para desenvolver os pontos de escolas do município, número de alunos, né, e tudo mais. Mapas temáticos com as praças do município também, estamos fazendo desenvolvimento junto com o pessoal do patrimônio imobiliário, fazendo a alocação dessas praças, verificando a questão da documentação, e aí a gente faz a alocação, e depois, em cima desses pontos, a gente só clicar e vai ter as informações necessárias. Essa praça pertence a qual loteamento, quando foi feito, o decreto, o tamanho, matrícula, demais informações. Esse é um outro mapa temático também, do Promoradia, que foi solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós estamos trabalhando. E esses são alguns dos mapas que nós temos, que eu trouxe aqui só para mostrar para vocês como está sendo feito hoje o trabalho em cima do mapa geral do geoprocessamento. Então é isso. Um agradecimento especial à Diretoria de Políticas Urbanas e à equipe, nota 10. Senhor presidente, demais vereadores, servidores, colegas de trabalho, quero agradecer aqui o esforço que todos os servidores da CEPLAN têm colocado e se dedicado à população de Divinópolis. Queria destacar aqui a importância de 3 projetos de leis que vão trazer benefício e avanço, principalmente nessas questões das análises, que é a nova lei de uso e ocupação do solo. Parece que nós estamos aguardando algumas manifestações de alguns vereadores para poder atualizar o texto. Nós temos o projeto do Alvará Já, que vai liberar a construção civil em 5 dias úteis, né, do protocolo, também já protocolado, um projeto que foi tramitado no Fórum de Desburocratização aqui dessa casa, e queremos também destacar o projeto de lei que trata sobre a atualização da Lei 8770, que fala sobre a acessibilidade. Essa é muito importante, como a Janaína bem já destacou mais cedo,
porque ela vai trazer uma celeridade e uma segurança jurídica não só para os servidores, mas principalmente para os empresários. Hoje são mais ou menos aproximadamente 800 empresas que estão aguardando essa modificação da Lei 8770. Né? Caso contrário, nós temos que ter uma ação mais veemente por parte do município, né? E algumas dessas empresas podem até ser fechadas em decorrência da falta de atualização dessa legislação. No mais, muito obrigado a toda a equipe, né? Aos que estão aqui presentes, aos que não puderam estar aqui porque estão lá fora ainda trabalhando e servindo a população. Vocês me dão muito orgulho, muita alegria e eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de estar trabalhando com vocês, presidente. Obrigado, secretário Pablonelli, pela apresentação, juntamente com o corpo técnico da sua diretoria. Só uma recomendação que eu notei aqui, secretário. Vocês gastam muito dinheiro com o Correio, hein? 65 mil, em 2 slides, 65 mil mais 80 mil reais. Acho que seria interessante pensar algo para... Seria uma economia boa para a cidade, né? Em curto prazo, gastar um montante tão grande com Correios. Passando a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro vereador, fazer uso da palavra, vereador Neyburger. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Quero cumprimentar toda a secretaria em nome do nosso secretário Pablonelli. Eu vou fazer 2 perguntas aqui para até dar mais oportunidade para os nossos colegas aqui também. A primeira pergunta, não podia deixar de falar, né, sobre a aprovação de projetos. A gente sabe que a demanda é muito grande, a gente sabe que até a mão de obra é pouca, mas a gente tem recebido muita reclamação mesmo no nosso gabinete, essa demora. Aí vem a pergunta, o pessoal está aí que possa nos responder. O que pode melhorar? Porque eu já até pedi, até o prefeito mesmo em tribuna, semana passada, quem acompanhou a gente, viu que a gente pediu até em tribuna o prefeito para tentar, não sei, por quê? O motivo dessa demora é ferramenta, é pessoal, é burocracia mesmo. Então, a pergunta nossa é muito simples, por que dessa demora? Porque se for preciso, a gente vai junto com a secretaria no prefeito para ver se aumenta a mão de obra, o que pode ser feito, porque eu vi ali, ó, 4 mil, quase 4 mil processos, pouco mais de 700 liberados. Então, eu acredito assim, que é uma burocracia muito grande que possa melhorar, né? Então, nós estamos aqui para tentar unir força, porque a nossa parte de fiscalização é essa, nós temos que procurar saber o que está acontecendo. Então, a primeira pergunta vai para o processo da aprovação de projeto. Então, vou chamar a Monique para também, mas enquanto ela não chega aqui, nós analisamos 940, mais ou menos 950 neste período, 726, se não me engano, foram aprovados, foi colocado ali os motivos, então 3/4, mais ou menos, 75% do total de projetos foram aprovados. Qual que é a maior dificuldade, na verdade, hoje? É funcionário, né, servidor. Nós tivemos alguns servidores que passaram em outros concursos, deixaram o quadro da prefeitura, mas essa semana foi articulado pelos próprios analistas e fiscais de obra. Nós vamos estar designando mais 4 servidores internos da secretaria para a pasta, um para ajudar na parte de análise de documentos e outros 3 para análise de projetos mesmo. Então, na data de hoje, né, de ontem, hoje o pessoal estava já articulando isso com a Secretaria de Governo, já definido que hoje mais 4 servidores estarão à disposição da análise de projetos. Paralelo a isso, ao projeto Alvará já facilitaria isso, porque seria o projeto o autodeclaratório. O autodeclaratório não é uma invenção de Divinópolis. O autodeclaratório já é um modelo consolidado em outros municípios. Belo Horizonte trabalha com ele há 11, 12 anos. Né? Mais de 20 municípios do estado de São Paulo já trabalham com ele, Uberlândia trabalha, Betim trabalha então é um modelo já consolidado. Traz uma segurança jurídica para o proprietário, para o engenheiro ou arquiteto, mas também para o servidor público. Então, assim, é um modelo que Divinópolis tem que estar dando uma olhada. O que é o Alvará já? É você protocolar um pedido, né, de construção,
declarando que está tudo preenchendo dentro da norma, dentro da regra, há uma análise documental deste projeto e 5 dias úteis depois você já tem um alvará de construção. Você acaba com esse negócio de começar a construir sem autorização, medo de ser embargado, medo de não, vamos fazer um projeto simples agora, depois a gente muda o projeto depois. Não tem necessidade disso. É uma segurança jurídica para o proprietário, para o empreendedor. Isso retira o poder de polícia do município? Não, porque o município ele pode analisar o projeto a qualquer momento, ele pode vistoriar a qualquer momento. Então, assim, eu gostaria que, se pudesse, os parlamentares dessem uma olhada, uma atenção especial para esse projeto de lei que já está tramita aqui na casa. Parece que teve alguns vereadores que estão indicando algumas modificações do projeto e tudo. Nós estamos dispostos a ouvir, a escutar e a caminhar junto com essa casa para melhorar a tramitação. Passo a palavra agora para a Monique, nossa subcoordenadora lá da análise de projetos. Então, hoje, os principais problemas da aprovação de projetos, primeiro, é a questão de pessoal. Nosso setor ele não é valorizado, ninguém quer ficar lá, nós perdemos 3 analistas em 1 mês. Agora, ontem foi resolvida essa questão de virem mais servidores para trabalhar com a gente, então, a um primeiro momento, isso já vai ajudar. Segundo ponto, a legislação antiga, a gente trabalha com muitos parâmetros, 38 parâmetros, além da lei de uso e ocupação do solo, acessibilidade, então a gente tem muito problema com isso e com a qualidade dos projetos que chegam para a gente. Então acaba ficando aquele retrabalho eterno de corrigir esses parâmetros que são muitos e que nem sempre são o melhor para o urbanismo da cidade. E terceiro, o problema que a gente está enfrentando agora do processo digital. O nosso sistema é um sistema de protocolo, não é um sistema de aprovação digital. Ele não comporta a aprovação, foram feitos ajustes no sistema SONE, mas não atendem à nossa necessidade. E o processo digital hoje demora mais do que o físico. Então, a gente está tendo que melhorar o sistema enquanto está fazendo. A gente tem muito problema, o sistema trava, demora para assinar documento, a gente perde processo. Então, isso está demandando muito tempo. A gente já não tem tempo, tem pouco analista, muito projeto, ainda tem esse sistema falho. Então, são essas 3 coisas que a gente precisa melhorar no setor para dar celeridade e melhorar o atendimento à população. Só complementando que já está em análise junto à Secretaria de Administração um processo seletivo para adquirir um sistema que possa corresponder aos anseios dos servidores e também da população. Queria só acrescentar também, vereador, que na verdade não são 3.600 processos que foram aprovados, só 729. Foram 3.600 análises. Tem projeto que volta 2, 3, 4, 5 vezes, tá? É por isso. Eu agradeço e tomara que venha dar certo. Se teve essa reunião, tomara que a prefeitura, se for preciso, a gente vai cobrar em tribuna, mas se for preciso, o secretário quiser chamar a gente vai em cima do prefeito, ver o que pode fazer para dar, eu acho assim, que para dar mais mão de obra para a secretaria, para fluir. Porque fluindo, liberando, vai liberar emprego. Eu mandei isso até para o William mesmo. Tem galpão na Ayrton Senna lá, o rapaz mandou para mim há 2 anos que ele está parado lá, é burocracia, 2 anos. Eu falei, ele está desistindo já. Então a nossa cobrança mais ou menos é sobre isso. Aí a gente tem que ouvir as partes também, mas eu agradeço pela resposta. Uma coisa que também facilita é a nova lei de uso e ocupação do solo. A proposta atual, ela vai simplificar e melhorar os parâmetros também construtivos de toda a cidade. Agora a segunda pergunta eu não sei se eu acho que eu me perdi, eu comi barriga, eu não vi falar dos botaforas. E principalmente do bairro São Geraldo, porque infelizmente lá tem do lado a escola, né, a João Gontijo da Fonseca, e faz parte dessa secretaria também, né? A escola lá a gente já mostrou vários problemas, a vereadora Lohana mesmo mostrou problema aí, até mesmo de animais peçonhentos. Então, o que a gente vai fazer com esses botaforas aí, principalmente o São Geraldo e também lá no bairro São Bento? O bairro São Bento virou um bairro que virou botafora aí. A gente tem que tomar umas atitudes, eu acho que mais drásticas em cima disso também. Então, aos botafora, eu apresentei em um dos slides, o Pablo até tentou localizar aqui, mas não conseguiu. Nós criamos um grupo de trabalho, onde nós temos até a participação, foi até em razão do Fórum de Desburocratização, né? Nós criamos um grupo de trabalho para poder levantar áreas passíveis de se regularizar aterros da construção civil. Assumimos o licenciamento ambiental para regularizarmos
esse aterro e depois de muito trabalho, nós já localizamos uma área, que é uma área lá do bairro Itacolomi, é uma área para uso futuro, já criamos várias medidas de controle para serem aplicadas nesse aterro da construção civil, para não se tornar o mesmo que se tornou, não pode virar um bota fora, né? Na verdade, nós temos que ter aterro da construção civil. Em relação àquele lá do bota fora, lá do bairro São Geraldo, na semana passada eu convoquei uma reunião extraordinária com a comissão de resíduos da construção civil, para nós podermos para a gente poder traçar diretrizes para poder controlar a área do jeito que está, porque nós suspendemos as atividades naquela área, mas infelizmente a população continua lançando, né, destinando os materiais para aquela área. Então, o que nós traçamos? Nós vamos efetivar uma fiscalização, nós vamos juntar a fiscalização de meio ambiente junto com a fiscalização de posturas, e vamos fazer uma fiscalização mais intensiva na área. Nós vamos até tentar pedir o apoio da polícia e fazer uma fiscalização ali, tanto uma fiscalização quanto uma orientação para a população. E nós já abrimos no aplicativo uma possibilidade do cidadão denunciar quem está destinando esses materiais, porque nós vamos cercar aquela área, nós vamos aterrar, né, o que já está ali, né, juntamente com outras pessoas interessadas, mas a população ela continua destinando fora dessa cerca. Então, para isso, nós vamos fazer esse trabalho orientativo também, para que o próprio cidadão nos ajude a fiscalizar. Então, eles vão ter a condição de tirar uma foto, registrar o veículo que está jogando ali com a placa e, juntamente com a CETRANS, a gente tentar identificar quem que é o infrator e encaminhar para o Ministério Público e, inclusive, para a polícia. Então, é o trabalho que nós estamos tentando fazer, porque realmente nós precisamos da população. Obrigado. Tomara que só não vai transfere o problema de lugar, né? Tomara que seja bem feito mesmo e principalmente isso, usar o poder de polícia para tentar até mesmo penalizar essas pessoas. Só para reforçar, vereador, a questão da regularização desta área, ela é justamente para isso. Vai ter um responsável técnico, as empresas que vão destinar o material para lá, elas vão ser responsáveis, elas vão assinar um termo de ajustamento de conduta e vai ser realmente controlado. Nós gastamos aí 6, 7 meses para elaborarmos as cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Pela ordem, senhor presidente. Cedido. Sobre a indagação sobre a questão do valor dos Correios, né? Nosso brilhante Gustavo, que me subsidiou aqui com a informação, o valor se justifica porque todas as notificações são feitas por AR. Então, isso acrescenta o valor. Em compensação, para cada notificação, a multa média, mais ou menos, por exemplo, do meio ambiente, queimada de lote e tudo, R$ 1.500, R$ 1.900 por multa. Né? Então, tem essa questão da despesa, mas também tem um retorno através das multas expedidas e emitidas. Tá bom, obrigado, secretário. Próximo vereador, inscrito vereador Flávio Marra. Boa tarde a todos. Quero aqui iniciar aqui minhas perguntas, fazendo justiça, porque na prestação de conta do ano passado, eu tive aqui também e eu questionei muito, porque esse é o papel do vereador, é questionar. Mas aí, eu que sempre tive do lado de lá, vamos dizer assim, eu fui assessor aqui nessa casa e também estou como construtor, sou um construtor civil, o Emerson sabe disso, a gente acompanha, né, o desdobramento da prefeitura, mas aí a gente foi a poder ouvir vocês. Porque a gente traz o lado da população, que é o lado dos engenheiros, que é o lado dos construtores civil, dos arquitetos, e às vezes vocês ficam um pouco de lado. E aqui eu queria fazer justiça. Porque a gente só escuta falando, os processos não saem, os processos estão parados, eu entrei 4, 5, 6 vezes com o mesmo processo e está parado, mas vocês trabalham dentro de uma lei. Sempre dentro de uma lei. Nunca por implicância, nunca por perseguição, nunca por incoerência, sempre por lei.
Então eu quero aqui fazer essa justiça aqui, e é assim que eu estou levando esse discurso, porque a gente está entendendo um pouco mais o lado de vocês. Porque a gente entende que, eu entendo que vocês estão sendo muito injustiçados. E principalmente no dia de hoje. Então eu queria aqui falar isso aqui. E aqui, aproveitando essa oportunidade, já que foi dito aqui que os maiores problemas, e eu sei disso, é a questão da mão de obra, é a questão do Código de Obra arcaico, né, de 1970, 72. E a cidade cresceu muito, a cidade triplicou, quadriplicou de tamanho, né? E essa questão da mão de obra, que é o que eu falei aqui, e aqui eu estou aqui agora, não é para querer aparecer, para fazer politicagem, é para estender a mão e ver o que nós, vereador, poder legislativo, além de cobrar do executivo essa questão da mão de obra, que seja aí talvez um projeto de lei enviado para essa casa, para a gente talvez criar uma gerência de aprovação de projeto, uma coordenadoria de aprovação de projeto, uma subcoordenadoria de aprovação de projeto, e o que a gente, como vereador, os seres que fazem as leis, o que podemos mudar e o que podemos acrescentar de lei. Eu queria aqui aproveitar o espaço aqui e deixar essa oportunidade para a gente realmente trabalhar junto. Sabe? Porque fica parecendo também, vereadores, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que às vezes também os vereadores tá quanto pior, melhor. Mas o vereador está lá e não faz uma lei para poder desdobrar, e às vezes para poder desenvolver essa questão de aprovação, mas aí cai naquilo que vocês mesmos falaram, a gente tem que trabalhar de forma conjunta. Então eu quero aproveitar essa oportunidade aqui hoje, deixar aqui, eu acho que no nome de todos os vereadores, talvez aqui falta capacidade técnica que vocês têm para poder ver o que está de errado, ou está de arcaico, ou está de atrasado, para a gente poder regularizar e resolver e fazer, desdobrar e desenvolver essa questão de aprovação de projeto, porque, vamos ser sinceros, é um saco para todo mundo. Para todo mundo. Né? É para nós, vereadores, que a população nos cobra, é para vocês que trabalham lá e às vezes tomam o nome de que preguiçoso, porque todo mundo acha que vocês não trabalham, sendo que tem mais de 4 mil processos para vocês analisar, e vocês é um grupo aqui de 10, não dá conta, vocês é ser humano, de 4. Então vamos ser justos. E aqui eu queria deixar essa oportunidade de novo. Vamos sentar, o que vocês acharem que nós temos que fazer, uma audiência pública, uma reunião com o prefeito, sentar com todos os vereadores ali no plenarim, para deixar as portas abertas para a gente resolver, de fato, essa questão de aprovação de projeto. Aí eu pergunto para vocês, o que podemos fazer e o que podemos ajudar vocês? Vereador Flávio Mar, primeiramente, obrigado pelo apoio. Eu acho que a secretaria, o setor, ele precisa mesmo desse olhar diferenciado que o senhor está colocando. A quantidade de servidor, a estruturação de tecnologia, espaço de trabalho, tudo isso é relevante, tudo isso é importante, tudo isso é necessário. A reestruturação, né, da secretaria, a gente já tem conversado internamente aqui sobre essa questão de uma reestruturação, mas tudo isso sem um marco regulatório, uma legislação atual, uma legislação simplificada, mas que também seja atualizada nas questões de princípios e tudo, moralidade, traz segurança para quem está na ponta. Se forem olhar os números que nós apresentamos aqui, de qualquer uma das áreas, e você vê a quantidade de servidores que nós temos, e considerando que nós temos alguns servidores que já são servidores bem antigos, com mais de 20, 30 anos, que tem a questão da ausência da inclusão digital, da tecnologia, mas estão lá se dedicando, estão lá contribuindo, estão lá se esforçando. Se você pegar todo este contexto, né, o esforço é um esforço hercúleo que o pessoal tem colocado ali. Sabe? É uma coisa que tem trabalhado além da sua capacidade. Né? Todos aqui que estão sentados aqui, é fácil você chegar lá às 7h30 da manhã e ver o pessoal lá. Você chegar lá às 7 horas da noite, 8h30 da noite, final de semana, o pessoal lá está trabalhando. Então, assim,
o marco regulatório é necessário. Nós precisamos rever marco regulatório no meio ambiente, marco regulatório na questão das políticas urbanas, no parcelamento do solo. E a gente conta com vocês nessa parte. A partir de semana que vem nós temos um reforço de 4 novos servidores para análise, né, e vamos ver como que a gente vai estar trabalhando a partir daí. Mas a gente não dispensa, pelo contrário, a gente pede para a gente estar sempre caminhando junto aí. Obrigado pelas considerações. Só mais uma pergunta, senhor presidente. Só para finalizar, eu me coloco à disposição para poder ajudar naquilo que nos cabe, que é a questão de legislar, que é fazer lei, e representar, que é cobrar do executivo. Isso aí vocês podem sempre contar, como tivemos diversas reuniões ao longo desse 1 ano e 8 meses aí, diversas reuniões que tivemos para tentar agilidade na questão de aprovação de projeto. Mas outra coisa que eu queria, outra pergunta aqui, senhor presidente, porque todo mundo sabe, eu sou presidente da Comissão de Proteção Animal, é a nossa bandeira, né, aqui na Câmara, aqui na cidade, ao qual represento com o maior carinho, maior esforço. E a gente vem trabalhando em parceria desde janeiro até hoje para as coisas melhorar no que tange a questão da causa animal aqui na nossa cidade. Eu quero ser justo também e falar que melhorias significativas aconteceram na causa animal. Para você pegar a gestão passada, aqui eu não quero citar nome, mas a gestão passada, a gente não bateu metade do termo de ajustamento de conduta que a gente ia com o Ministério Público. A causa animal não bateu metade do termo de ajustamento de conduta que tinha em referente à castração, que são 4.000 castração anual, e a gente não tinha chegado nem a 2.000. E hoje eu posso falar com tranquilidade que até dezembro a gente vai superar e superar muito esse número de 4.000 castração. Isso é fruto de um trabalho nosso, vereador, Câmara Municipal, e aqui a causa animal representada também pela Edmara, que está ali. Então, isso é fruto do trabalho. Só que eu sempre quero mais, e é por isso que a gente foi atrás e conseguimos a verba para poder fazer a UPA veterinária, que é um sonho nosso, também parceria para a gente fazer um abrigo para animais aqui da nossa cidade, que também é outro sonho. E eu fico me perguntando assim, se não já fiz esse questionamento na questão das feiras de adoção. Já cobrei muito aqui nessa tribuna, já cobrei do senhor secretário, inclusive da Edmara, e não seria também, talvez aqui, a partir de hoje, uma oportunidade para a gente voltar com essas feiras de adoção, uma vez que há meses ela não acontece, né, a não ser de forma assim, esporádica, igual aconteceu no evento que a gente fez com a participação de vocês aqui na Praça do Santuário, e também alguns meses atrás lá na Praça da Bíblia, mas está acontecendo de forma esporádica, distanciada. Então, para a gente fazer esse compromisso também, né, que é uma questão de saúde pública, senhor presidente. Né, animais abandonados da nossa cidade, a bandeira do senhor que é a saúde, é uma questão de saúde pública. Então, eu queria aqui também, para a gente, aproveitando o espaço, para a gente talvez traçar uma metodologia de trabalho, para a gente aí fazer e voltar com essas feiras de adoção, que para mim é muito importante. E desculpa que eu estou meio gripado, então por isso que eu estou meio ofegante. Então, estou pedindo a Edmara para vir cá, porque ela vai trazer algumas informações de primeira monta. Quanto às feiras, nós precisamos sim regulamentar as feiras. Nós hoje não temos animais disponíveis para doação. Acho que tem um pitbull, um casal de pitbull que chegou agora lá, mas a gente não tem animais disponíveis para doação, porque a Edmara tem feito um trabalho, né, no dia a dia de doar animais. Nós estamos disponibilizando agora, e aí eu queria depois sentar com o senhor como presidente da comissão e com os demais vereadores que queira estar articulando essa questão. Nós vamos disponibilizar agora um cadastro geral, um cadastro municipal de animais, e através, a primeira ação que nós vamos fazer através deste cadastro é uma vacinação para 3.000 animais aqui em Divinópolis agora neste mês de setembro. E aí eu gostaria de sentar com o vereador, com os demais vereadores, para a gente traçar como que a gente vai trabalhar essa vacinação aqui em Divinópolis, como que vai ser as diretrizes, porque nós não vamos e não
não temos pretensão de fazer a causa animal uma coisa isolada do executivo. Queremos envolver a sociedade civil organizada, a população e também os parlamentares. Aí eu quero passar a palavra para a Edmara, para ela falar rapidamente, Edmara, sobre essa questão dessas 3.000 vacinações. Então, essa campanha ela vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, né? Nós vamos receber aí 3.000 doses de vacina, aquela vacina V8. Lembrando que não é a vacina antirrábica, que vai ter uma campanha também, né, da Secretaria de Saúde, que acontece todo ano. Essa vacina é uma vacina para doenças também, né, que pode ser transmitido pelos animais, no caso da parvovirose, sinomose. Então, nós vamos estar recebendo aí essas doses, né? É uma quantidade bem, assim, não vai ajudar muito, mas nós também não podíamos perder a oportunidade de estar abraçando aí esse presente, né? Que nós vamos receber aí dessas 3.000 doses de vacinas. Eu já estou articulando já locais, né? E o cadastro também que vai ser feito. E aí, no decorrer da semana, a gente vai estar aí já divulgando e falando como que vai ser essa campanha. Para complementar, vereador, e voltando na temática da doação, as feiras de adoções, como a gente vai precisar que os populares ou as entidades tragam seus animais disponíveis para doação, nós precisamos ter um controle, um cadastro também, tanto do tutor atual quanto do animal, porque já aconteceu várias vezes, a pessoa traz o animal, deixa e acaba abandonando o animal lá. Então nós temos que traçar uma diretriz de cadastro, tudo direitinho, para evitar que fatos como esse possam ocorrer. Mas eu preciso, né, o meio ambiente precisa que o senhor esteja junto conosco, como sempre está, nos puxando a orelha, nos cobrando, né, porque a gente só vai chegar no aperfeiçoamento justamente com esse tipo de cobrança da postura que o senhor está tendo, e eu agradeço o esforço que o senhor tem colocado na causa animal aqui de Divinópolis. Senhor presidente, só para, igual o senhor colocou, secretário, que hoje, para fazer doação, só tem um casal de pitbull lá, né? Só tem 2 pitbull lá no Crevisa. Primeiro, o Crevisa hoje está mais claro do que tudo, principalmente depois que a Edmara assumiu essa responsabilidade. O Crevisa é um órgão de zoonose da nossa cidade, então que trata de doenças. Então lá é um ambiente naturalmente infectado, contaminado. Então não pode receber os animais, não tem como pegar os animais de rua e levar para lá. Mas eu mesmo já levei muitos, né, abandonados para lá, mas hoje a gente não leva mais, só o casal de pitbull, porque foi fruto de rinha, estava tendo rinha de animais lá no bairro Candidez, foi até eu que levei. Mas o que eu quero falar é o seguinte, lá no Crevisa nunca vai ter animais para adotar, porque lá não pode ter animais para adotar. Então, mas só que a gente sabe da realidade aqui de Divinópolis. Qualquer bairro que você anda, desses 325 bairros que tem, você vai encontrar aí meia dúzia, uma dúzia, talvez até 10 dúzias de cachorro abandonados na rua da nossa cidade. Então não seria a hora do poder público, talvez, eu acho que já até passou, da gente fazer essas feiras de adoção e pedir à própria comunidade, que a prefeitura tem uma rede social muito forte, o prefeito tem uma rede social muito forte, a prefeitura tem uma estrutura até maior do que meu gabinete, até que a gente sai aí para poder fazer resgate, a gente sai aí para poder desmanchar a casa de rinha que está tendo, para poder recuperar cachorro de maus tratos. Talvez não seria o momento da prefeitura, pensando nisso, a gente voltar com essas feiras de adoção urgente, semanalmente, porque eu acredito que, depois do último evento que a gente fez, e aí eu contei com a participação de vocês, a gente conseguiu adotar 21 animais. Então, se tiver a feira de adoção, com certeza vai ter gente para poder adotar. Mas eu acho que a gente tem que passar da teoria para a prática, né? A gente vem namorando essa ideia, mas eu acho que está na hora de casar, né? Formar esse casamento e pôr essas feiras de adoção, que eu tenho certeza que, junto com a castração, vai ser um grande aliado para resolver os problemas da causa animal na nossa cidade. Pode contar conosco que nós vamos nos empenhar para pôr as adoções em prática aqui no município.
não adianta fazer uma adoção sem responsabilidade. Eu sempre falo isso porque, às vezes, a pessoa, na ânsia de doar o animal, ela não preocupa se esse animal ele vai ser bem cuidado, se ele vai ser castrado, se daqui 6 meses, se é uma fêmea, vai entrar no cio, vai estar na rua, né, e vai emprenhar, e vai trazer mais filhotes, e vai trazer mais abandono. Então, o que eu sempre brigo e falo é que tem que ser adoção, castração, termo de responsabilidade e colocar na cabeça da população que, se não houver a castração, nós nunca vamos vencer o abandono. Porque 21 animais doados no domingo lá na praça. Desses 21 animais, qual animal que vai ser levado até o Crevis ou numa clínica particular para ser castrado? A gente não tem esse número, a gente não sabe se isso vai acontecer. Então, desses 21 animais, talvez 15 deles vão estar na rua daqui 6 meses, no cio, procriando, cruzando e trazendo mais abandono. Então, se não for um casamento mesmo, adoção e castração, não adianta, não é culpa da coordenadora de castração, não é culpa da secretaria, não é culpa da prefeitura. A própria população contribui para que isso jamais venha, como se diz, a acabar mesmo, porque se não tiver a castração, e a gente tem um serviço hoje oferecido pela prefeitura, então tem que ter essa consciência também. Tem que ter uma adoção com responsabilidade, e nós estamos lá para atender a população que queira, com responsabilidade, adotar e castrar seu animal. Mas, senhor presidente, só para finalizar, o casamento que foi feito no último evento nosso foi esse. Falamos no microfone isso aí, e essa foi a ideia, para todo mundo que adotar um animal vai ter direito à castração. E junto com essa adoção foi feito um termo de responsabilidade, onde a pessoa que adotou, ela é responsável pelo animal. Fica difícil para o meu gabinete, que eu tenho uma estrutura de 4, a gente fazer essa sindicância, a gente fazer essa fiscalização. É onde que eu queria e preciso muito do poder público. É uma ideia que eu sugiro para a gente construir juntos, é que quando doar o animal, já saia com uma data de castração já pronta lá no Crevis. Então aquela vaga já sai, não só a garantia, já sai com agendamento já pronto, futuro, para a pessoa apresentar o animal lá. Mas aí a gente vai construindo junto. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só informando que a gente teve uma pequena falha no provedor de internet, que já resolvido. Ao final da apresentação, será divulgado em todas as redes sociais aqui da casa, essa prestação de contas na íntegra, tá bom? Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Lohana França. Boa tarde a todos da CEPLAN. Peço desculpas pelo atraso, tanto aos servidores quanto ao pessoal da chefia que está aqui. Justamente por eu ter chegado atrasada na prestação de contas, eu posso ter perdido alguma coisa importante e, por isso, fazer alguma pergunta que já foi respondida. Aí eu peço desculpas e compreensão, só vocês me falarem que já foi respondida, que depois eu assisto e pego a resposta por lá. A gente tem algumas perguntas que são muito baseadas naquilo que foi falado na última prestação de contas e de compromissos que ficaram para essa. Então, por exemplo, a gente gostaria de saber... Eu levantei aqui sobre a possibilidade de fazer a fiscalização dos lotes sujos utilizando drones. O município já fez alguma coisa nesse sentido? Porque algumas cidades do Brasil já fazem e a gente protocolou uma indicação em junho, solicitando para ser feito um estudo dessa possibilidade. Eu não sei exatamente quem vai me responder. Só em relação ao ofício, porque esse ofício chegou para mim e nós já traçamos as diretrizes para a emissão de resposta. Boa tarde, vereadora. Então, a gente chegou para a nossa diretora Vilma essa solicitação, e até a gente conversou sobre o assunto, a gente hoje, na secretaria, a gente não tem os drones, A prefeitura não tem esses drones para esse tipo de trabalho. A gente tem uma questão que o fiscal, o fiscal, quando ele vai fazer a fiscalização, ele precisa em loco. Por quê? Porque ele tem que ir, a base de levantamento do fiscal, ela é em loco, porque ali ela tem que pegar os pontos de referência que ela tem. Ela pega o ponto de referência da casa ao lado, da via mais próxima,
Por quê? Ele faz o levantamento em loco e depois leva lá para a secretaria, onde ele usa o geoprocessamento, hoje a gente usa o geoprocessamento, para localizar, né, a matrícula do lote e assim encontrar quem é o proprietário e posteriormente notificá-lo. O drone, para esse tipo de fiscalização, a gente até vai estudar para ver se é viável ou não. Se é viável ou não, uma vez que, de qualquer forma, o fiscal tem que ir até o local. O fiscal, para ele fazer a notificação, ele vai ali, ele faz o levantamento. Então, com o drone, hoje também, né, uma coisa que nós não temos um operador de drone, né, na prefeitura, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente, a gente não tem essa pessoa para fazer esse tipo de levantamento. Até porque o drone ele tem um alcance, um certo alcance, né, e hoje a gente atende toda a cidade. Então, de qualquer forma, o fiscal, se for o caso do operador do drone, ele tem que ir até o bairro, até o local, para fazer esse levantamento daquela quadra, daquele lote que foi no caso, aí, principalmente denunciado. Beleza, obrigada. Outro assunto que a gente está em dúvida se é eu estou em dúvida se é com vocês ou com outra secretaria, é sobre a questão do GPS desatualizado da prefeitura. Porque do GPS desatualizado, mesmo depois do geoprocessamento. A gente tem recebido muitas reclamações, não só eu, como vários vereadores, da questão de que com as mudanças que a gente tem na cidade, nada disso está atualizado pelo GPS, nomes de rua e etc. E aí a gente fez uma ligação para a prefeitura, a gente ligou na CEPLAN e fomos informados que isso era responsabilidade do setor de tecnologia. Ligamos para o setor de tecnologia que devolveu para vocês. Falaram que é responsabilidade da CEPLAN. Então, eu gostaria de saber, de fato, de quem é a responsabilidade, porque isso atrapalha os correios, atrapalha motoristas de aplicativo e atrapalha também veículos de resgate e salvamento que precisam ter acesso aos lugares da cidade com fidelidade a partir dos endereços dados. Com frequência, a gente vota leis aqui para colocar nome de rua e isso não aparece depois no GPS. Então, isso é responsabilidade de quem, para que a Câmara possa cobrar? Por favor. Vereador Lohana, eu até passei aqui no slide exatamente sobre isso. Na verdade, o mapeamento com os nomes de rua, a cartografia do município, realmente ela estava desatualizada antes do GEL, porque muitas ruas estavam com nomes antigos ainda, e a base de dados que foi repassada para essas empresas, que fornecem para os aplicativos, né, é antiga. Então, eles pegavam essa cartografia do município antiga e ela estava sendo repassada. Com o geoprocessamento, nós conseguimos fazer todo esse trabalho de corrigir nomes de ruas que estavam errados, duplicados, ruas que não estavam lançadas no sistema do Google Maps antigo ou sem nomenclatura nenhuma. Com o GEL, a gente conseguiu digitalizar tudo isso e com essa correção desses mapas, não é a prefeitura que fornece, na verdade, ela repassa para as empresas. As empresas buscam das prefeituras, as empresas que trabalham e fornecem para os aplicativos, elas entram em contato conosco e nós fornecemos. Inclusive, as empresas já estão fazendo isso. Já deve ter mais ou menos umas 2 semanas, nós passamos para a empresa, fugiu o nome dela aqui agora, ela entrou em contato conosco, ela já buscou o nosso banco de dados, cartográfico atualizado, né, digitalizado, e já para poder fornecer para as empresas. Então, brevemente, as empresas já vão estar trabalhando já nos aplicativos do Brasil inteiro, já com essa atualização, graças à correção que foi feita pelo GEL. Mas era isso então, a nossa cartografia era analógica e agora ela está digitalizada com toda a correção, graças ao trabalho que foi feito pela equipe do GEL. Então, esse trabalho ele vai demorar um curto prazo aí, médio, não sei quanto tempo que as empresas vão demorar para estar recebendo esse material, mas nós já estamos fornecendo para as empresas brasileiras que trabalham com aplicativos. Já está sendo fornecido isso já. Tá bom, obrigada. Agora, eu entendo que todas as minhas perguntas são para a Vilma. Vilma, por favor, na última prestação de conta, você falou da necessidade de a gente atualizar a lei ambiental, que é de 2002, e que a gente estava muito atrasado em relação a outros municípios. Não chegou nenhum projeto de lei sobre o assunto, atualizando a legislação aqui na Câmara, a nível municipal. Tem alguma previsão para isso acontecer? Na verdade, eu me atrasei na elaboração da lei, porque quando eu cheguei no município, eu pensei que... eu me enganei, né, onde eu estava chegando, então quando eu cheguei eu falei assim, opa, peraí, não vai ser tão fácil assim. Só que agora eu já elaborei, já fiz a minuta da lei, já passei para o secretário revisar, e assim que tiver revisado, nós vamos convidar a comissão, né, de meio ambiente para poder participar junto conosco no fechamento dessa legislação. Então, se ela já está minutada e agora só está restando passar pelo crivo do secretário. Tem alguma perspectiva de prazo para isso? Sim, eu estou no mês agora de setembro, a gente já apresenta ela para a Secretaria de Governo para já começar a articular com a sociedade civil, né,
dentro do CODEMA também apresentando, para assim que a gente tiver todo o escopo formalizado, apresentar uma minuta com a participação, porque a minuta é muito complexa. A Vilma, e parabéns, viu, Vilma? Ela está fazendo um verdadeiro código ambiental aqui da cidade. Está tratando de vários aspectos dentro de uma legislação moderna, uma legislação que busca mesmo a sustentabilidade, a preservação do verde. E aí a gente, nesse mês de setembro, a gente já está apresentando para a Secretaria de Governo para fazer as mobilizações com a sociedade civil. Obrigada. Vilma, isso você pode ter apresentado e eu posso ter perdido. Como é que está o avanço para a gente elaborar o Plano Municipal de Arborização e implementar ele? Porque havia uma minuta sendo feita pela Censur, né? E isso não chegou aqui na casa para a gente votar. Então, em que pé que está essa situação do Plano Municipal de Arborização? A questão da minuta do plano de arborização, a Censur criou um grupo de trabalho onde a CEPLAN vai participar. Só que nós ainda não nos reunimos, mas a CEPLAN, de forma paralela, nós estamos trabalhando para fazermos arborizar algumas áreas por nossa conta mesmo. Aqui na nossa apresentação, nós já indicamos algumas áreas que nós vamos recuperar, inclusive com as mudas das árvores das concessionárias e com o apoio, com a força de com o apoio da Censur, que vai nos ajudar no plantio, para a gente não precisar contratar nenhum tipo de empresa. Então, assim, paralela ao plano, a CEPLAN já está trabalhando também em algumas áreas. O prazo para isso? As áreas elas já foram levantadas. Não, o prazo para o plano de arborização. Para o plano eu não posso responder porque é a Censur que está à frente. Nós só vamos participar. Nós ainda não participamos de nenhuma reunião depois de criar esse grupo. Então, com relação à criação do plano propriamente dito, eu não consigo te responder. Mas por que o plano de arborização municipal está sendo feito pela Secretaria de Serviços Urbanos? Porque, na verdade, a Secretaria de Serviços Urbanos é que vai fazer a prestação de serviço. Eles têm um biólogo, um engenheiro florestal, não sei, que trabalha, um engenheiro agrônomo, que está trabalhando na setor para fazer um plano que seja execuível pela própria secretaria que vai estar fazendo o negócio, fazendo a prestação de serviço. A CEPLAN participa na questão da política dentro desse grupo, que, na verdade, tem outros setores da secretaria participando. Então, assim, a secretaria ela não deixa de ter, a CEPLAN não deixa de ter a sua participação gerencial, mas a elaboração do plano, uma vez que vai ser executada pela Censur, está sendo feita em duas mãos, tendo a Censur como a secretaria-chefe deste planejamento. Vilma, hoje não há nenhuma área permitida pelo município para descarte de resíduo da construção civil, correto? Sim. Então, hoje, toda a construção civil de Divinópolis atua na ilegalidade. Sim, sim. O município hoje, nós como diretoria de meio ambiente, nós não podemos indicar nenhuma área para destinação desses resíduos, porque não há área regularizada ambientalmente falando. A perspectiva de solução é com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Não, nós estamos trabalhando de forma paralela, a gente já até apresentou, mas eu faço questão de respondê-la. Nós criamos um grupo de trabalho e identificamos uma área, que é aquela área do Itacolomi, né? E nós trabalhamos aí na elaboração de um termo de ajustamento de conduta para que as empresas que tiverem interessadas, né, se regularizarem dentro desta área. E para isso nós criamos várias medidas de controle para que realmente seja um aterro da construção civil e não um bota fora. Então, provavelmente, na próxima semana, nós já estaremos apresentando a fase final, né, o resultado final desse grupo de trabalho, e as empresas, algumas empresas já me procuraram, já estão até com as anuências dos proprietários dessas áreas. Então, assim, eu acredito que nos próximos 30 dias, 40 dias, isso já esteja solucionado. E esta nova área, só ressaltando, ela realmente vai ser uma área fiscalizada por nós, vai ter uma RT, as empresas interessadas, né, vão assinar um termo de ajustamento de conduta com uma responsabilidade técnica dentro do processo. Então, é como se fosse um licenciamento ambiental de forma precária, né, até eles juntarem realmente todos os documentos para poder se regularizar de forma total.
Então, assim, está bem avançado os trabalhos. Você usou o termo certo, precário, porque o TAC, apesar de estar sendo apresentado como solução, ele é um mecanismo precário de regularização de conduta, simplesmente para o setor que mais emprega em Divinópolis não parar. É apenas isso. Então, a gente precisa caminhar para além do TAC. O TAC ele é uma resposta imediata, considerando isso, que o setor não pode parar e que a prefeitura precisa parar de fechar os olhos. Ele é apenas isso. E a gente precisa saber o que vocês têm para oferecer para Divinópolis para depois do TAC, porque o TAC tem prazo. Até por ser um ajustamento de conduta, ele tem um período para funcionar. Então, a gente precisa saber o que vocês vão oferecer. Por isso que eu perguntei, a solução, de fato, é o plano de gerenciamento? O plano, quando a UENG terminar, o plano vai trazer a solução? Porque a gente tem uma questão de divergência entre o posicionamento. Se é o poder público que tem que licenciar a área ou se é o poder privado. Mas isso precisa ser resolvido. E a gente não pode jogar tudo nas costas de um TAC achando que vai resolver. Não, perfeito. É isso mesmo. A responsabilidade, legalmente falando, a responsabilidade para regularizar realmente é de quem gera. Né? O município, nós temos responsabilidade de indicar áreas. E o plano de gerenciamento por si só, ele não resolve. Nós temos que continuar trabalhando para irmos regularizando outras áreas. E lembrando, o termo de ajustamento de conduta, nós estamos concedendo um prazo para que essas empresas regularizem por meio de licenciamento ambiental mesmo. E essa área que nós indicamos ali na área do Itacolomi, ela é uma área que tem muito que ser, ela é uma área que vai ter uma vida longa, né? Porque ali realmente é muita erosão e toda a destinação do material ali vai ser feita de forma controlada, vai ter o controle dos resíduos que chegarem ali de forma, resíduos recicláveis, vão ser separados. Esses materiais de grande monta, tipo sofá, que normalmente a população coloca nas caçambas, também vão ser separados. Isso tudo vai ser de extrema responsabilidade dos empreendedores, né? Então, assim, a diretoria, ela pretende sim, né? E quando eu assumo, eu cumpro, fiscalizar essa área sim. O Érico, ele está à frente desse projeto, e para ele abraçar esse projeto, uma das exigências dele foi só se a gente for fazer realmente uma fiscalização efetiva. Então, assim, eu estou acreditando muito nessa solução. Falando de resíduo também, Vilma, quantas foram as fiscalizações que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez no aterro sanitário? O aterro sanitário, na verdade, a fiscalização de meio ambiente nunca fez fiscalização no aterro sanitário, até mesmo em razão de estar sobre a responsabilidade da Censur. E eu tenho que concordar com você que é responsabilidade da Secretaria fiscalizar. Então, já vou registrar aqui e a Secretaria vai fazer a fiscalização no aterro sanitário. Obrigada. É importante pontuar isso, porque no dia que a gente fez a primeira reunião aqui sobre a reciclagem, em que ninguém da CEPLAN apareceu, a gente mostrou que o aterro sanitário, as piscinas de tratamento, elas não estão acessíveis. Então, se tem 3 piscinas lá, um tanque é um tanque de floculação, o outro tanque é o tanque para tratamento aeróbico, e tudo que a gente tem, tinha tanto mato que não tinha como acessar essas piscinas. Tanto é que eu e o servidor da Censur, que cuida do aterro, não conseguimos chegar até as piscinas. O que mostra que não está sendo feitos os processos que a própria Censur, a Censur, me indicou em relatório que são feitos. As dosagens de pH que teriam que ser periódicas, como que está sendo feito, sendo que o mato está tão grande que não dá nem para chegar. E aí eu percebi que ali há claramente um desprezo pela questão ambiental, porque se o chorume não é corretamente tratado, ele é descartado sem o tratamento. E é isso que a gente percebeu pela cor da água, porque eu visitei outros aterros em que depois dos 3 tanques de tratamento, a gente percebe que a água sai praticamente clarinha. E não é isso que a gente vê aqui no município. Então a CEPLAN precisa fiscalizar lá, porque a Censur não está realizando o correto tratamento do chorume. E isso fica claro considerando que a gente sequer consegue acessar o local de tanto mato, quanto mais fazer os procedimentos necessários para tratamento. Então eu peço essa fiscalização e daqui umas 3 semanas chega um ofício lá meu pedindo o resultado dela. Sim, é só para complementar, vereadora,
A fiscalização ela é responsabilidade de todos, né? É responsabilidade do município e responsabilidade do Estado. O aterro sanitário propriamente dito, como nós não licenciamos o aterro, ele é, no primeiro momento, a fiscalização estadual, mas a Secretaria Municipal não pode realmente se abster de fiscalizar e informar o órgão competente do que está acontecendo. Então, já vou registrar e nós vamos providenciar essa fiscalização. Sim, porque a questão ambiental é de responsabilidade concorrente dos 3 entes, né? Presidente, é só isso que eu tinha por hoje. Obrigada. Obrigado, nome vereadora. Eu gostaria de fazer uma pergunta que chegou aqui. Qual o tempo entre a denúncia do munícipe e a fiscalização fiscal do fiscal de postura até o local da denúncia? Após a notificação do fiscal de postura, gera um prazo de média de 15 dias. Após o referido tempo concedido ao proprietário, o fiscal de postura volta a este lugar para fazer a fiscalização? Se sim, quanto tempo? Se não, porque isso não é feito. As denúncias realizadas pelos munícipes sobre lote sujo têm sido respondido em tempo hábil? Respondendo, né, a pergunta, o fiscal, assim que a gente recebe a denúncia, né, a denúncia ela é via protocolo ou ela é via aplicativo. O fiscal vai até o local, né, faz a notificação ao proprietário, seja de lote sujo, seja de muro, seja de passeio, a partir do momento, né, lembrando que todas as notificações são enviadas por AR, né, via correios, né, a gente às vezes tem uma dificuldade grande, também acontece de não se encontrar os proprietários, aí o fiscal acaba fazendo um serviço de detetive para acabar encontrando quem que é, onde mora, onde está o proprietário desse imóvel, né? Então, a partir do momento em que o proprietário do imóvel recebe essa notificação, por lei ele tem 15 dias para fazer o serviço, executar o serviço, né? Isso 15 dias para a limpeza do lote. Caso seja a notificação para construção de muro ou passeio, esse prazo ele é dilatado, ele é maior, ele é de 60 dias. Ou seja, a partir do momento que o proprietário recebe essa notificação, seja aí de limpeza de lote, ele tem 15 dias e ele também tem 10 dias para defesa, né? Tanto para muro e passeio também, que ele, na maioria das vezes as pessoas até pedem uma dilação de prazo, dependendo para fazer essa construção, né? Aí eles alegam a questão financeira, prazo para encontrar um pedreiro, alguém que possa fazer a obra, né? Então, a partir colocando em prática aí, para se ter uma noção de como é feita uma notificação só para limpeza de lotes. Vamos lá. Então, a partir do momento que o cidadão o proprietário recebe essa notificação, ele tem 15 dias para executar o serviço de limpeza. A partir desses 15 dias, né, o fiscal retorna após esse período novamente àquele imóvel que foi vistoriado primariamente. A partir daí, se o imóvel foi limpo, já é dado baixa no processo. Se o imóvel não foi limpo, a partir daí o fiscal faz o auto de infração. Né, o auto de infração, que o fiscal faz o auto de infração, o proprietário tem também um prazo, né, para fazer a defesa. A partir daí desse prazo, o fiscal volta novamente ao local para verificar se foi executado ou não a limpeza desse imóvel. Aí sim é feito o processo com o auto de infração e encaminhado para que se faça a multa a esse proprietário. Então, assim, é um processo burocrático, né? E às vezes acaba sendo lento, né? Porque a gente tem que respeitar os prazos. O fiscal tem que respeitar os prazos. Isso é uma das grandes demandas que eu creio que todos os vereadores que recebem se referem a lotes sujos, né? Quantos fiscais de posturas que o município tem hoje? Hoje a gente tem 18 fiscais, né? São 18 fiscais. Desses 18 fiscais, a gente tem alguns fiscais que trabalham em outros setores. Por exemplo, a gente tem um fiscal no setor de alvará, porque para a emissão do alvará de localização e funcionamento é necessário que tenha aí o parecer de um fiscal. Então a gente tem um fiscal na área também de ambiental, a gente tem um fiscal que trabalha no setor ambiental, a gente tem um fiscal que hoje ele foi redirecionado a fazer um outro tipo de trabalho, porque ele foi readaptado. Então, diretamente na parte de fiscalização de posturas, né, a gente tem 15
servidores, 15 fiscais. Você tem os dados de quantas multas foram feitas, né? Atuações foram feitas, multas de janeiro até o momento? Tem esse dado? De janeiro não, eu tenho assim, a que a gente apresentou aí, né? Que foram 4.833, salvo engano, de julho até agora. Então, assim, a gente vem batendo aí recorde de notificações, né? Os fiscais têm trabalhado bastante e a gente tem aí, tem desempenhado um grande papel, principalmente tendendo dentro das possibilidades, né, vereador? Porque é um número, se for ver, muito pequeno de fiscais, né? Para a gente atender uma cidade que tem aí cerca de 70 mil lotes vagos, né? Com às vezes loteamentos que foram aprovados antigamente, e acaba tendo aí hoje, às vezes, num bairro que tem 20 casas e nós temos mais de 1.000 lotes vagos. Então, assim, dentro dessa realidade nossa, os fiscais têm se desdobrado para tentar aí atender a população. Obrigado. Pediu desculpa pela ausência, tem que ausentar. Pediu para agradecer a presença e parabenizar pela apresentação da secretaria. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o corpo técnico lá da Secretaria do Meio Ambiente para as considerações finais. Carlos Queiron. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Agradecer ao prefeito Gleides Azevedo, a Janete, agradecer a cada um de vocês e respectivos colegas de trabalho, equipe, parabéns, a cada dia mais amando e apaixonando por cada um de vocês aqui. Senhores vereadores, presidente, né, servidores dessa casa aqui, obrigado pela oportunidade. Mas eu precisaria fazer um último registro aqui, em solidariedade à nossa secretária de Educação, Andréia, né? Nós, como servidores públicos, nós, como secretaria, colocamos nossos corações, nossas orações, para que a verdade venha à tona, né? João 8:23, se não me engano, esqueci o versículo, mas fala 32, fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Isaías 54:17 fala que toda arma forjada contra nós em juízo não prevalecerá, porque essa é a promessa de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Andréia, nossa força, nosso carinho para vocês, que a verdade ela está sendo colocada aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário. Agradeço a presença dos nobres colegas, companheiros de trabalho aqui hoje, nessa data de hoje. E às 16h22, declaro encerrada a prestação de contas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Política e Mobilidade Urbana, em atendimento ao disposto do artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.